Gente, ó, vamos seguir então aqui no na nossa viagem virtual pelo Brasil. O próximo convidado agora é o William Mendes, que ele é supervisor de turismo da Reserva Ambiental Legado das Águas, em São Paulo. Seja bem-vindo, William. Você está com a apresentação, né? Sim. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco com vocês e trazer um pouco, né, do Legado das Águas, Reserva Votorantim, que é interessante vocês conhecerem para passar a visitar, divulgar também. E eu vou já passar um vídeo institucional para depois eu entrar no que eu quero passar para vocês, que é o que nós fazemos lá, né? A gestão de território através de implementação de produtos ecoturísticos. Vamos lá? Pode passar o vídeo, por favor. O futuro só é possível se deixarmos um resultado positivo das nossas ações como nosso legado. Por isso, há mais de 6 décadas, a Votorantim mantém uma grande área em um dos maiores remanescentes de floresta contínua do país. O Legado das Águas, maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil, gera valor a partir da conservação. Localizada no Vale do Ribeira, em São Paulo, às margens do rio Juquiá, a reserva possui 31 mil hectares, onde diferentes iniciativas se integram ao modelo inovador de gestão de ativos ambientais. Protegemos o capital natural para gerar capital econômico e fortalecer o capital humano e social. Pesquisas científicas fornecem dados que ajudam a compreender a ecologia, proteger a biodiversidade e manter a reserva em equilíbrio. A realização de atividades de ecoturismo, como ciclismo, caiaque e travessias, reaproxima as pessoas da natureza, mostrando a sua responsabilidade sobre os ecossistemas naturais. A produção de plantas nativas fornece mudas com rastreabilidade para projetos de paisagismo e reflorestamento de áreas degradadas, levando a beleza da Mata Atlântica de volta às cidades. Nossa floresta permite acessar recursos genéticos para a geração de conhecimento e bioprospecção, possibilitando a repartição de benefícios com a comunidade. A compensação ambiental de reserva legal permite que outras iniciativas contribuam para a perpetuação da proteção da floresta. O trabalho com as comunidades inseridas no território fomenta a economia local, contribui para a melhoria da educação de base e para o desenvolvimento social da região. Todas essas iniciativas provam que é possível aliar a conservação ao uso responsável dos recursos naturais, deixando um legado positivo para esta e as futuras gerações. É a floresta como oportunidade de geração de valor. Legado de cuidado, legado de respeito, legado de oportunidades, legado de biodiversidade, legado de vida, legado das águas. Agora, pessoal, vou entrar em maiores detalhes de como que funciona a reserva, de como que nós fazemos a gestão da reserva e um pouco mais dos produtos que nós temos, produtos ecoturísticos, que não está nesse vídeo ainda. Então, como já me apresentaram, eu sou o William, sou biólogo, gestor ambiental e responsável pela área de turismo lá da reserva. Essa é uma das fotos que eu mais gosto, né? Imaginar uma floresta dessa no nível de conservação que ela está, não é em qualquer lugar, tanto que é a única que tem no país, né? Então, antes de mais nada, né, quem é, né, o que é o Legado das Águas? É importante eu trazer aqui porque nós somos questionados inúmeras vezes. É uma ONG? O que é isso? É um TAC? Não, vamos lá. Reserva Votorantim
a Reservas Votorantim, ela administra o Legado das Águas e outras filiais, né? Nós temos também o Legado Verdes do Cerrado, que é em Goiás. Então ela administra essas duas grandes reservas, ambas em biomas ameaçados, que configuram aí áreas prioritárias para a conservação do meio ambiente. Então, nós estamos em Miracatu, né? Miracatu, Tapiraí e Juquiá, Legado das Águas. E aqui em Goiás, Niquelândia, o Legado Verdes do Cerrado. Mas a gente vai falar mais aqui do Legado das Águas, né? Então, aonde está o Legado das Águas? Então, ele compõe aqui o corredor ecológico de Mata Atlântica, né, no sul do estado de São Paulo, a menos de 2 horas da capital. A sua floresta está em 85% de estágio de conservação, tem ainda matas primárias lá dentro. E também esse verdinho aqui, esse aqui é o Legado das Águas, né? Dentro do maior contínuo de floresta atlântica do país. Aqui, com seus 31 mil hectares, ele está nesse trecho que tem mais de 1.000 hectares, né, de floresta. Então, assim, é uma floresta em alto grau de conservação, protegida por outras florestas, né? E um pouco distante, estamos ali na Regis, né? Passou o quilômetro 348, vai entrar à direita depois do grau japonês, e você vai ainda dirigir mais 26 quilômetros até chegar à base do Legado em estrada de terra, né? Para quem não tem muito uma noção do que é um hectare é um Maracanã. O Legado das Águas ele é maior que a Cantareira. Para quem estamos aqui em São Paulo, Cantareira tem 7.916 hectares. Mais um exemplo ainda é Ilhabela. Ilhabela, muita gente conhece, com seu arquipélago, todo o seu arquipélago ele tem 27.050 hectares. De novo, o Legado tem 31 mil e mais um pouquinho, 31.300 hectares. Isso para entender o tamanho dessa reserva, né? Eu falei que estamos a menos de 2 horas da capital, então isso dá uma força, né, para que sua visitação cada vez mais aumente e vá se tornando cada vez mais conhecido. Então, como eu falei, a gente trabalha, tem uma frente, né, de turismo, temos também um centro de biodiversidade da Mata Atlântica, que não é só simplesmente um viveiro. E a gente chama assim porque a gente tem também paisagismo e reflorestamento com a Mata Atlântica. Nós temos mais de 100 espécies diferentes que nós produzimos. Se chamássemos de viveiro, viveiro na sua grande maioria, ele tem 25, 30 espécies que eles produzem. Lá a gente está em 100 espécies e ainda assim vamos aumentando isso no momento que a gente vai conhecendo e coletando sementes das matrizes que nós temos dentro dessa floresta gigante. Então trabalhamos também com compensação de reserva legal, floresta digital, estudo do meio, projetos de conservação de fauna e flora, pesquisa e desenvolvimento, locação de espaço, cursos e treinamentos. Qual que é a missão, né, do Legado das Águas? Ser uma área natural protegida, privada e referência global de gestão e inovação em sustentabilidade com geração de valor compartilhado. E a visão é transformar ativos naturais e culturais em negócios sustentáveis, capazes de conservar a biodiversidade, empoderar atores locais e catalisar o desenvolvimento regional. Quem está por trás do Legado das Águas, né? Então, nós temos as empresas fundadoras, né, do grupo, que é a Votorantim Cimentos, Nexa, a Áurea, Companhia Brasileira de Alumínio, e somos parceiros institucionais do governo do estado de São Paulo e Fundação Florestal. Tá? Quem mantém o Legado das Águas é a Votorantim. Então aqui eu trago um mapa de ocorrência de conflitos, né? Que é lógico, para você ter uma área dessa, obviamente, né, não pode colocar ali um arame farpado, até porque é inviável, vai murar uma reserva dessa. Então por isso que no vídeo que nós mostramos lá, nós somos extremamente ativos em ações socioambientais, né, para entender a comunidade, inserir a comunidade dentro da reserva. Até para terem uma noção, 100% daqueles que trabalham lá no Legado das Águas é da comunidade, são da comunidade. Ou é de Tapiraí, ou é de Juquiá, Juquitiba, Miracatu,
né, reforçando que o legado pega aí esses 3 municípios. E tem esse detalhe, né, ele está ao lado do Parque Estadual Jurupará, é um parque irmão, né, então com isso nós temos um termo de autorização de uso junto ao governo do estado, que nós conseguimos operar algumas atividades aqui dentro, tá, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Aqui, esse mapa de conflitos que eu trago, eu quero chamar a atenção para, obviamente, tem algumas questões para se resolver, né, que nós resolvemos, modéstia à parte, bem, pela infraestrutura que nós temos, né. Então aqui nós temos alguns pontos, mesmo no Jurupará, com ocorrência de caça e extração de palmito. Aqui na entrada é uma represa que não está dentro da reserva, e ela fica um pouco desassistida quanto a monitoramento, e por isso que nós temos essa parceria com a Fundação Florestal. Nós atuamos aqui na área de monitoramento com os nossos agentes de monitoramento, em parceria com os guarda-parque do Parque Estadual de Jurupará. Aqui eu tenho uma portaria, mais uma portaria aqui, outra portaria aqui, outra portaria aqui. Essas ações, a parte que é o que está em roxo, o que está em amarelo, em vermelho, é caça, vermelho é caça, o ponto em amarelo mais forte, mais evidente é palmito, e o roxo é questões fundiárias. Tem também questões fundiárias a se resolver, né? Mas como que a gente pode trabalhar para a solução, né, desse tipo de problema? Essas ocorrências que quem trabalha, quem atua em área natural protegida, tem essa noção que tem esse tipo de problema, né? Então a gente tem aqui isso aqui é um arquivo, né, uma imagem adaptada, né, do Jimenez, que é um biólogo que fala muito na questão de produção de natureza, e a gente tem uma maneira de gerir áreas naturais protegidas, né? Então aqui a gente tem a inteligência, que é a obtenção de informação, é muito levantamento para saber, por exemplo, o tipo de ocorrência que tem na unidade, para depois dar a tratativa. Depois a gente tem que promover, na verdade, outras ações e não dar foco para isso, né? Depois, implementação daquilo que a gente entende que é interessante ter para proteger essa unidade, manejo dessas áreas naturais, regulamentação, né? Depois a gestão do conflitos, que na verdade isso é o tempo todo, avaliação e finalização. E tudo isso com muito planejamento, né? Para depois ficar assim, né? Obviamente que não tinha esse mapa. Primeiro é um mapa de conflito que foi criado ao longo de 1 ano e meio, 2 anos, pontuando aquilo que poderia ser uma crise de imagem, né? Então, aonde tem aqui, mais fácil mostrar aqui para vocês, aonde eu tenho aqui essa área, uma trilha que é mais longa, é onde normalmente escoava toda a extração de palmito. Então, o que a gente fez? A gente colocou mais trilhas aqui dentro. Aqui eu tenho uma trilha que é, por exemplo, Mirante do Sinal. Por que Mirante do Sinal? Porque é um mirante natural que você vê 360 graus de Mata Atlântica. E nesse único lugar na reserva inteira que pega telefone. Então a gente brincou um pouco com isso. Até porque os visitantes que pelo legado passam, eles ficavam brincando, já fazendo uma live, até live, que pega 4G. E aí a gente foi brincando com isso, vamos colocar aí Mirante do Sinal. Mas só que não dava, eu via que mesmo aqui, quando nós estávamos operando, nós temos, em média, 20, 25 agentes de monitoramento, né, que são tanto os controladores de acesso, como aqueles que ficam de moto, com picape e com drone. Então, a gente tem uma área de monitoramento ambiental que é bem expressiva. E a gente ainda conseguia ver algum tipo de barulho, de gente na mata, ainda criando uma nova rota para a extração de palmito. Então, a gente criou mais produtos. Então, você tem a possibilidade de aqui entrar pela estrada, reforçando que isso daqui é uma estrada. Melhor, esse mapa aqui está com zoom. Aqui, ó, olha o tamanho do legado. Você pode entrar aqui no Jurupará, que é em Juquitiba, vai atravessar o legado inteiro, do ponto A ao ponto B, ou do ponto A ao ponto C, você sai em Tapiraí. Aqui já é Juquiá, no nível do mar quase.
Então eu estou te falando de 70 quilômetros por 60 e alguma coisa para atravessar para cá. É uma área bem grande, para que a gente possa não só criar esses produtos, né, que eu estava dando exemplo de usar ao máximo essa área, que é onde é a vazão de alguma coisa que é retirada da reserva, a utilizar a estrada inteira como uma rota de aventura, que é o que nós chamamos. Então, aqui você vai ter essa possibilidade de fazer trilhas de longo percurso, atravessar de bicicleta do ponto A ao B, do ponto A ao C, ou claro que você pode escolher 10 quilômetros, você vai até uma portaria e volta, dá 30 quilômetros, e tudo isso com os nossos guias, ou somente com um plano de pedal. A gente monitora a atividade que a gente combina previamente. Mas claro que eu tenho também rafting, não é só essa atividade. O rafting ele começa aqui, ó, no Jurupará, e vem até o Legado das Águas. É uma atividade que a gente opera em conjunto com a autorização do governo, da Fundação Florestal. Depois nós temos uma canoagem, que o indivíduo ele pode remar tanto 4 quilômetros, como se ele tiver um pique e tal, e programar previamente, ele consegue também 9 quilômetros remando na reserva. Nós temos também trilhas de 12 quilômetros, temos também observação de aves, né? Até vale lembrar que neste ano, participando do Big Day, nós ficamos em primeiro lugar como hotspot no estado de São Paulo. Estávamos com quase 30 observadores de aves, com grupos formados dentro do Legado das Águas, observando. E pensa que você está aqui de 700 metros de altitude e vai variando, subindo e descendo. Até chegar lá em Juquiá, que eu falei para vocês que é quase fora da reserva ali, ele está a menos de 100 metros. Então o gradiente, com essa variação, a gente consegue observar mais espécies. Nós conseguimos observar 218 espécies de aves em 24 horas. Por isso que nós ficamos em primeiro lugar. E o número de birdwatchers na reserva tem aumentado vertiginosamente. Temos também opções de observação de fauna. Né? Nós somos parceiros do On Safari, que tem uma base no Pantanal, e eles têm também uma base dentro do Legado das Águas. E o tour no Legado das Águas é mais para observar anta, né? Porque é mais fácil, as antas andam muito pela estrada, cortam o caminho. Lógico que nós temos onça lá, mas a gente está falando de Mata Atlântica. Né? Eu costumo brincar que quem tem gato em casa, se chegar uma visita inesperada, você não acha num apartamento de 40 metros quadrados, né? Imagina uma onça. Então, a onça é um pouquinho mais difícil. Em 5 anos que eu estou lá, eu vi uma vez só uma onça enquanto eu estava na estrada. Aqui eu venho falar da importância, né, das parcerias, né, o fortalecimento. Eu não disse no começo, mas eu também sou um dos diretores da Rede Brasileira de Trilhas, voluntário. E a Rede Brasileira de Trilhas é muito interessante que ela esteja a par, né, esteja sistematizando as trilhas, não só em parques privados, como em parques estaduais. Inclusive fechamos uma parceria com a Fundação Florestal. Então, a Fundação Florestal também ficará aí com essas pegadas pretas e amarelas. Para quem não conhece, nada mais é do que a gente sistematizar as trilhas daquela unidade com a pegada preta e amarela, que vai criar uma identidade visual que fica conhecida não só no Brasil, mas um estrangeiro que venha para cá e tenha essa pegada, ele conhece essa pegada, ele vê essa pegada, ele sabe que está dentro de algo maior essa trilha. A Grande Reserva Mata Atlântica também é um projeto muito interessante, que ele pega toda a parte de Mata Atlântica do Paraná e de São Paulo, ele vai criando grupos, e com esses grupos criando portais, para que todas as trilhas também sejam interligadas, mas não só trilhas. Todos os atores que compõem uma trilha que gera emprego e renda. Aqui já são os meus contatos, né, para que tirem dúvida e tal. E aqui eu vim mais também num formato de um bate-papo, para que aqueles que tenham alguma dúvida ou queiram conhecer o Legado das Águas, possa tirar algumas dúvidas agora.
Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Vamos lá. Tudo bem, William? Parabéns aí pela apresentação, pelo projeto, muito bacana. Já temos uma pergunta aqui. Leandro, pode chegar para cá. William, parabéns aí pelo trabalho. Queria saber como é que é feito o pagamento dos turistas lá para fazer as atividades. É pago, é gratuito? Não. No legado, você vai pagar R$ 35,00 pelo ingresso. Então, esse ingresso ele te dá direito a fazer trilhas autoguiadas. Então, tem a trilha do Cambuci, por exemplo, ela tem 2,1 km. Nesses 2,1 km, 1,400 ela é em eucalipto tratado no meio da floresta. Ora você está no nível da copa, extrato mediano, próximo do curso d'água. Então, por esses R$ 35,00, esse ingresso, você pode andar sozinho nessa trilha. Tá? Depois você pode também andar por toda a estrada, de bike ou um trecho caminhando. E tem a trilha da Figueira também, que é outra trilha que também é autoguiada, e a trilha da Onça. Então são 3 trilhas pequenas, próximas à base, que a gente consegue fazer uma gestão, um monitoramento, que a gente permite que seja autoguiada e a gente monitora a atividade. E aí você, eu quero fazer canoagem, rafting. Aí você vai navegar no site do Legado das Águas e você vai observar tudo que nós temos lá. E nós não temos só esse tipo de atividade, temos também, por exemplo, Astro Experience, que é com um astrofísico da Unicamp, que ele guia uma atividade para mostrar os astros através de um aplicativo no nosso auditório, e depois você vai para o campo mesmo com a luneta para observar, e o astrofísico continua te dando essa aula, né, essa experiência. Então, na verdade, tem muita atividade para você navegar no site, aí lá escolher e montar a programação. Deu certo, hein? Abriu já? Para nós. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? William. Acho que está entendido aqui. Está entendido. Te agradecer mais uma vez. Imagina, Esse projeto muito interessante. Ver aí em ações também de iniciativa privada, né? Nesse sentido, são muito bacanas. Sim. Acho que cada vez mais tem que ter esses parques privados, como o Parque das Neblinas. Tem vários parques que estão surgindo, né, no país, e esses parques têm grande função de fazer com que mais empresários abram áreas naturais privadas que muitas vezes são invadidas e não tem gestão. O indivíduo acaba perdendo essa área se ele não tiver um uso público implementado. É a maneira que a gente vê aí que o ecoturismo, o turismo de aventura, tem possibilidade de trazer renda, emprego para os locais e gerar uma outra oportunidade, né, de desenvolver economicamente aquela região e com isso preservar, né? Sim. É uma das formas de gerir território, né? Então você faz a gestão através dessa implementação. E fechando, né, a gente tem que entender que quanto mais pessoas dentro de uma área, numa área natural, eu estou inibindo um criminoso. Então, um criminoso ele não vai fazer um crime na Avenida Paulista, né? Infelizmente, o que a gente vê aí quando tem algum crime, vai parar lá dentro da unidade de conservação. Então, a unidade de conservação ela sofre diversos problemas que eu não relatei aqui, que não vou entrar em detalhes. Mas se você tem uso público, você tem um turista passando ali, o indivíduo não vai querer cometer um crime para que os outros vejam. Então, a gente tem que colocar a pessoa com acordo, né, com organização, para também o impacto não ser tão grande, para que a gestão ocorra e o encontro do homem com o meio ambiente aconteça. Né? Como é que a gente vai cuidar de algo que a gente não conhece, né? Não tem como. Realmente, quando a gente passa a estar usufruindo, curtindo aquilo ali, aí a gente consegue perceber qualquer intervenção ou coisa errada que está acontecendo no lugar. Então, isso faz, né, com que esse trabalho da própria Beta, que a gente realmente vá para a natureza, vá para os ambientes naturais, está cada vez mais comprovado aí pela própria ciência de que isso faz bem para a saúde, né, que isso é saúde pública. Então, né, o projeto de vocês com certeza é uma referência e inspiração para outros interessados também em transformar seus locais em parques. Muito bacana. Muito obrigado pelo espaço. Valeu, obrigado, William. Até a próxima.